Vou te chamar de Bradley Cooper. Ó, a beleza dele também. O Léo James daqui a pouquinho vai mostrar, ele já está mexendo aqui no tablet, né? Você vai ver já. Léo Fontes. Diga. Palmeiras vai encontrar alguma dificuldade para passar pelo seu adversário no jogo contra amanhã, né? Da Copa Libertadores, ou já está garantida essa vaga contra o River? Jamais. Jogo de quartas de final de Libertadores contra o River Plate. Claro que isso tudo é mística, né? O Palmeiras se mostrou um time muito melhor que o River Plate e a tendência é que passe. Mas o Palmeiras, ele apronta algumas surpresas jogando dentro de casa, né? Acho que a gente vai ter um Palmeiras bastante ofensivo no começo, aqueles 15, 20 minutos primeiros. Se tudo der certo, o Palmeiras conseguir fazer um gol, acho que fica mais tranquilo. Mas se passar o tempo e o Palmeiras não fizer o gol, como foi na final do Campeonato Paulista, por exemplo, contra o Corinthians, o Palmeiras sempre corre o risco de tomar gols no contra-ataque, como foi naquele jogo também. Então, a gente não pode tirar essa coisa que o Palmeiras sofre muitas vezes no caso. E aconteceram algumas vezes esse ano já. O jogo contra o Bahia, por exemplo, o Palmeiras atacou o tempo todo, tomou um gol no final. O jogo contra o Corinthians no Paulista só deu Palmeiras, o Corinthians conseguiu um contra-ataque e o Roberto fez o gol. Então o Palmeiras, ele de vez em quando tem esse problema por ser uma equipe muito confiante, que ataca bastante, né? Que muitas vezes não se preocupa tanto, principalmente em casa, tá? Com segurar resultados. O ano passado mesmo contra o Botafogo, nessa decisão que a gente falou, o Palmeiras podia empatar e o Palmeiras atacou o tempo todo, dando contra-ataque para o Botafogo e acabou perdendo o jogo. Então, assim, eu não diria que está resolvido o problema, mas o Palmeiras tem 80% aí para mim. Ontem, Berna, a gente analisou qual seria o melhor Palmeiras do Abel. Se esse que está jogando agora, se aquele campeão de 22 ou o campeão de 23. E a imagem que fica do jogo contra o River, lá na Argentina, é o semblante do Galhardo. Depois que saiu o gol do Vitor Roque, na jogada do Flaco Lopes, numa má saída de bola, né, do River Plate ali, a imagem do Galhardo apavorado, levando a mão à cabeça, tipo, meu Deus, eu vou tomar uma goleada em casa. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Foi emblemático. Pelo que o Palmeiras mostrou até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, era para ter sido uma goleada ali. O Palmeiras poderia ter feito o que fez com o Internacional no Allianz Parque, um 3-0 com 30 minutos de jogo. E eu perguntei para vocês antes, eu falei, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo? Eu achava improvável. Mas aí o que aconteceu? No segundo tempo, a gente explicou aqui, o Léo trouxe tudo no dia seguinte, né? O porquê da mudança tão determinante, né? Nos rumos daquela partida. Tem uma questão importante para esse jogo de amanhã, que um dos caras que mudam o jogo na quarta-feira passada é o Quinteiro. E muita gente até falava assim, pô, Galhardo errou a não colocar o Quinteiro de saída, deveria ter começado jogando, e a gente explicou até aqui que Quinteiro é um jogador que não está na plenitude da sua forma, que nunca foi uma forma física muito apurada e tal. O Quinteiro jogou como titular a última partida desse fim de semana, derrota do River Plate para o Tucumã pelo Campeonato Argentino. O River rifou o jogo, né? Então, eu não acredito, já não acreditava, né, que ele vai ser reserva. Já não acreditava que ele seria titular amanhã, agora menos ainda, né? Foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo. Exato, e o River jogou com linha de 4 nessa partida contra o Tucumã, que pode ser um indicativo aí sim no esquema tático do que vem pela frente no Allianz Parque. Por falar em esquema tático, temos o nosso tático, Léo Tático James. Vamos então para o nosso campinho. O que você vai nos explicar no brinquedinho? Chega mais perto aqui. O Bernardo não enxerga direito lá longe. Eu vou lá perto dele. Posso ir aqui? Ele fica bisoiando a mesinha tática aqui. Eu vou chegar perto dele, tá? Isso, obrigado, Léo. Ele vai me ajudando aqui. Dois times escalados no campinho, pelo menos o que mostram as prévias, e aí dentro do que eu imagino que vai ser o jogo, tá? No primeiro duelo no Allianz Parque, no Monumental, aliás, o River escalado com 3 zagueiros. Eu, assim como o Berna, acredito que ele vá com linha de 4, certo? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai com 2 zagueiros, Martínez Quarta e Paulo Dias, pode ser o Riveiro talvez, mas acho que essa será a dupla de volantes. Montiel na lateral direita, Acunha na lateral esquerda. O meio-campo era uma dúvida, também por conta da quantidade de jogadores que estariam no meio-campo do River. Eu acredito que ele vá
com o 4-4-2 diamante que a gente falou aqui na semana passada. Então, o Enzo Pérez na cabeça da área, Castanho mais pelo lado direito, a volta do Galopo, que estava suspenso na última partida, e Nátio Fernandes fazendo a ligação meio e ataque. Eu não acredito que o Quinteiro vai iniciar o duelo. Em relação ao ataque do River no primeiro jogo, Salas se mantém como titular e eu aposto no Colídio, tá? O Driussi se machucou no duelo contra o Palmeiras, está fora do jogo do Allianz Parque. Então eu aposto no Colídio, formando uma dupla de ataque com o Salas. Como é que o Palmeiras pretendia se defender e por que é que na segunda etapa, com esse desenho do River aqui, o Palmeiras se deu mal ou caiu de rendimento dentro da partida? O Piquerez era praticamente um terceiro zagueiro aqui, para que tivesse uma sobra junto com o Salas e Colídio, e o Felipe Anderson voltava como ala do lado esquerdo, e o encaixe do Felipe Anderson era com o Montiel. O Palmeiras acabava tendo uma inferioridade numérica no setor de meio campo, então o Aníbal Moreno, o Andreas Pereira e o Lucas Evangelista formavam a trinca de volantes do Palmeiras, mas na prática o que acontecia era que o Palmeiras tinha um jogador a menos nessa faixa aqui do campo, onde a gente consegue olhar para 4 jogadores do River Plate, para 3 do Palmeiras. Como eu acho que o Abel possa acertar isso para o duelo do Allianz Parque? Flaco Lopes pode fazer uma sombra no Enzo Pérez no momento em que o Palmeiras não tiver a bola. Assim, nós temos uma igualdade numérica no setor de meio campo. 4 jogadores do Palmeiras para 4 jogadores do River Plate. No caso, o Vitor Roque divide a marcação dos 2 zagueiros do River para que o Palmeiras tenha uma sobra aqui atrás com os seus 3 homens. Outro ponto que o Palmeiras teve muita dificuldade na segunda etapa, na marcação desse cara aqui do Acunha. O Palmeiras não tinha bem definido quem era o jogador que ia sair no combate quando o lateral esquerdo do River recebesse a bola. Se era o Andreas Pereira ou se era o Kelvin, só que o Kelvin ia ter que percorrer uma distância muito grande para ir buscar lá o Acunha. Era mais fácil o Andreas Pereira sair por aqui. Só que no momento em que o Andreas chegava nessa região do campo para pegar o Acunha, o Palmeiras novamente ficava em inferioridade numérica. 4 jogadores do River Plate para 3 do Palmeiras. Vamos mostrar algumas imagens que acho que deixam mais claro para quem está em casa os problemas do Palmeiras na segunda etapa diante do River Plate. Podemos colocar na tela aquele segundo tempo entre Palmeiras e River Plate no Monumental. O River vai sair pelo seu lado esquerdo, aí na imagem os 4 meio-campistas do River Plate posicionados por dentro. A bola vai chegar até o Acunha, o Aníbal Moreno faz um gesto, mostrando aos companheiros de que 2 meias do River Plate estavam do lado contrário da jogada. Marcação do Flaco encaixada no Portilho, o Aníbal no Nátio, o Andrés não vai no Acunha e não sabe se fica por dentro. A bola é invertida para o outro lado, o Lucas Evangelista fica com o Quinteiro e com o Castanho. Os 2 meio-campistas do River, ele tem que dividir a marcação, ou seja, o Palmeiras estava em inferioridade numérica. Mais uma situação aqui em que o Evangelista não sabe quem é que ele tem que perseguir, tá? Um 2 contra 1. A bola chega ao lado direito com o Castanho, que vai executar um cruzamento para a área, o Gustavo Gomes acaba cortando essa jogada. Mais um lance agora, mais uma situação em que o River vai sair pelo lado esquerdo, o Palmeiras não encaixa a marcação, fica em inferioridade numérica, a bola é conduzida até o lado direito e aí o Palmeiras fica em maus lençóis, digamos assim. Os 4 meio-campistas do River estão mostrados na imagem, Andreas está no Acunha, o lateral esquerdo, Aníbal persegue o dele e o Flaco está no Portillo. Lá do outro lado, do lado esquerdo, o Evangelista divide de novo a marcação do Castanho e do Quinteiro. Ele não sabe quem ele marca, a bola é invertida para o outro lado, chega novamente ao Castanho, que tem campo para percorrer. A bola é tocada para o Montiel e, novamente, Quinteiro e Castanho, no caso, dividem a marcação do Evangelista. O Flaco chega um pouco atrasado na jogada, passe feito para o Montiel, toque para trás. Essa jogada o River Plate estava em impedimento, mas foi uma boa situação tramada pela equipe de Marcelo Gallardo. Novamente, o Andreas Pereira sai no combate do Acunha, deixa o meio-campo do Palmeiras um tanto quanto esvaziado. Mesmo assim, o Palmeiras ainda tem um encaixe individual. Nesses 4 meio-campistas que a gente nota na imagem do River Plate. Evangelista no Castanho, o Felipe Anderson veio um pouquinho para dentro para ficar no Quinteiro, Aníbal no Nátio e o Flaco no primeiro homem de meio campo. O Montiel, só que o encaixe do Felipe Anderson era no Montijo, no Montiel, aliás, que é o lateral direito.
Montiel ataca o espaço, sobra um vazio para o Quinteiro receber a bola, conduzir e tentar tramar uma situação de ataque, no caso, para o River Plate. Então é algo que o Palmeiras precisa ficar esperto para esse jogo de volta. E com essa formação, bolas, né, Léo? Em todas essas bolas que você mostrou aí, o jogador até volta para fazer a marcação, né? Mas permitir, né, até para o pessoal em casa entender, permitir que o jogador receba, vire de frente e tenha um espaço num raio grande para pensar e jogar, que é o problema, né? Quando esse cara recebe e o time está encaixado, o marcador tem que estar em cima já. Né? O encaixe precisa estar muito bem determinado em quem é que vai pegar o Acunha. Se vai ser o Andrés Pereira que vai sair para buscar o Acunha, se vai ser o Kelvin que vai percorrer uma Eu acho que a resposta está aí. Porque o Acunha é um jogador de 33 anos. Mas como vários jogadores do River Plate, são mais experientes. Né? O Galhardo trouxe muita gente de volta. E o Acunha não é o mesmo Acunha, por exemplo, de 2017, quando jogava no Sport em Portugal, jogava um bolão, aliás, tanto que foi para a Copa da Rússia e tal. A resposta pode ser justamente intimidá-lo. E esse cara não vai ser o Andrés Pereira, vai ser o Kelvin. Por isso que eu acho que o Kelvin tem que ser titular no jogo de amanhã. Se o Kelvin jogar, né? Sim, se o Kelvin jogar. Por quê? Se o River jogar numa linha de 4, faz todo sentido você ter um lateral direito mais agressivo, para inibir o apoio do Acunha. Se o River Plate jogar com a linha de 3, não. Aí ele vai ter sempre um zagueiro para auxiliá-lo, para servir como uma espécie de anjo da guarda. E aí o Colídio, que o Léo coloca aqui, eu também acho que o Colídio vai para o jogo, é um cara que cai mais pelo lado esquerdo, né? O Colídio pode servir em algum momento, se o Kelvin jogar contra o River numa linha de 4, pode também tirar o Colídio dali, o Colídio tem que voltar para ajudar na marcação. Então o Palmeiras pode se dar muito bem escalando um lateral mais agressivo em cima do Acunha. Basicamente o que acontecia era isso. O Andrés Pereira sai aqui para buscar o Acunha. O Aníbal Moreno, nesse caso, com a escalação de amanhã, fica no galopo. Enzo Pérez com o Flaco Lopes. Só que aqui o Evangelista divide a marcação do Nacho e do Castanho. Inferioridade numérica, e o Palmeiras ficava numa situação complicada. Agora acho que a gente pode começar a desenhar o Palmeiras com a bola, né? Porque o Palmeiras vai jogar também. Sim. E só fazer uma parte para quem está vendo, o Kelvin pode não jogar por contusão, né? Exato. Não é uma questão de escolha. Já coloco uma pergunta para você, Léo Gens. Você imagina que vai se repetir o que aconteceu no primeiro tempo, no jogo na Argentina? Ou não? Porque o River vai ter que ir para cima, tem que fazer resultado. Já sai o jogo com 2-1 contra. E aí, como é que vai se dar esse empate? Porque lá, 0-0, ok, Palmeiras estraçalhou o primeiro tempo, segundo tempo foi outra história, mas aqui o River vai ter que jogar de igual para igual se quiser passar para a próxima fase. Eu não imagino o Palmeiras só olhando o River jogar, tá? No Allianz Parque. Eu imagino que será um primeiro tempo semelhante ao jogo da Argentina. Palmeiras tentando fazer o primeiro, o segundo, o terceiro gol até. Depois, mais nos minutos finais, eu acho que a gente pode ter essas situações aqui que eu mostrei no campo. Claro que podem acontecer ainda na primeira etapa, até porque a estratégia do River deve ser essa daqui. Mas eu imagino um Palmeiras com mais posse, tentando propor jogo. Não vai ser um Palmeiras fechadinho atrás, só jogando na boa, esperando o River. Não acredito nessa possibilidade. E aí, como o Palmeiras pode se comportar no jogo? Felipe Anderson pode fazer uma espécie de um ala pela esquerda ou jogar um pouquinho mais por dentro. Eu acho que é um jogo diferente em relação ao que foi o jogo da ida para o Palmeiras. Por quê? Com 3 zagueiros, é muito difícil que você tenha uma superioridade numérica na última linha do River Plate. Ou seja, que você tenha 5 jogadores para atacar: Montiel, Martínez Quarta, Paulo Dias e Acunha. Com uma linha de 4, fica mais fácil de você aproveitar esses intervalos entre zagueiro e lateral aqui. No caso, com o Kelvin chegando ao campo de ataque, o Andrés Pereira pode se projetar por aqui, por exemplo. O Flaco Lopes pode entrar no intervalo entre o Martínez Quarta e o Montiel. E assim você tem uma superioridade numérica com esses 5 caras chegando ao campo de ataque, com o Piquerez, de repente, jogando um pouquinho mais baixo, mais próximo como um terceiro homem de meio campo. Aí, nesse caso, o Palmeiras alteraria um pouco o que é a sua saída de bola natural, que é com o Aníbal Moreno entre os 2 zagueiros. De repente, a gente pode ver o Aníbal um pouquinho à frente para que o Palmeiras tenha esses 5 homens num 3-2-5, como mostra a nossa imagem. Eu acho que esse cara aqui, o Enzo Pérez, pode começar o jogo, pode ser o Portillo também, que iniciou o duelo do Monumental, e esse cara vai ser ora o primeiro homem de meio campo e ora ele vai baixar como um terceiro zagueiro entre os 2 zagueiros aqui, para que o River tenha uma linha de 5.
Não necessariamente com 3 zagueiros de fato, como o River jogou de início no Monumental, mas alternando, ora a linha de 4, ora a linha de 5, e esse cara, o Enzo Pérez, é quem vai coordenar esse tipo de movimento. Vou fazer o papel do Zé do Contra aqui. 15 minutos de jogo, River 1-0. E aí? O que acontece? Difícil. Tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ter... Porque aí começa a pressão. 2-2 no placar agregado, como gosta de dizer Bernardo. Eu gosto de falar somatória dos resultados. Bernardo prefere placar agregado. E aí, faz o quê? Difícil. O Palmeiras não vai deixar de atacar, Kaká. O Palmeiras não é um time hoje para deixar de atacar. O Palmeiras vai pressionar os 15, 20, 25. Enquanto tiver perna, vai Pensando pressionar. numa bola vadia. Pode daquela acontecer, bola ele vai continuar atacando. Não tem... Só fica mais difícil, né? Aí é parte mental que atrapalha um pouco. Mas não tem como. O Palmeiras não vai deixar de fazer essa pressão e de se arriscar no começo do jogo. Não vai. Não vai. O gramado do Monumental, vocês têm ideia se é natural? É natural. Natural. Foi elogiado até. Então, mas aí, para os jogadores do River, entra a dificuldade que alguns sentem quando jogam em gramado sintético. Na Argentina não tem gramado sintético. Então um problema a mais para o River jogar em São Paulo. Exatamente. Não estão acostumados definitivamente com isso. E nem deveriam estar mesmo, mas não estão. Não estão. Os gramados... É que virou uma reclamação recorrente, né? Muita gente se pega isso aí e fala, não dá para jogar no gramado, que é uma porca, que nem disse o Neymar. É uma meleca, como ele falou outro dia. Falou algo um pouco mais pesado, complicável, né? Mas o campo do River até foi elogiado, né? O campo do Monumental é muito bom. O Abel falou que o gramado era top. Top. Agora que vai ser um jogaço, vai, né? Vai. Fontes. Espetacular, não tenho nenhuma dúvida disso, né? É que o River Plate é um freguês histórico do Palmeiras, né? Então, acho que o palmeirense está se fiando nisso também, viu, Kaká?